Doutor, eu queria, claro, que aproveitando todo o seu conhecimento como médico, mas também a experiência que o senhor teve na esfera pública, na coisa pública, né? Expandir um pouquinho essa questão de como que nós chegamos nesse momento hoje, nesse recrudescimento ao que parece que vai ser a pior epidemia de dengue da história do Brasil. O senhor acreditou esse recrudescimento a essa questão climática, né? As chuvas, o El Niño, isso daqui para frente, a gente sabe que isso não vai ser algo atípico, isso deve ser assim. A gente já tem muitas estatísticas, inclusive, que colocam essas questões climáticas como índices para mortes, inclusive. E também entendo a parte que cabe à população, até em saúde a gente fala muito dessa questão de corresponsabilização hoje do indivíduo, né? Mas, pelo fator da gente estar falando das arboviroses de uma maneira geral, mas da dengue, de uma doença que tem esse fator do determinante social, a gente está falando de uma população que a gente chegar à orientação, mas que nem sempre ela tem o acesso a saneamento básico, a infraestrutura de drenagem, enfim, de coleta, de lixo. Então, eu queria entender do senhor o que o senhor vê um programa não apenas de conscientização da população, mas de entender a necessidade da ação do poder público para que se dê as ferramentas necessárias para que essa população consiga exercer essa cidadania, digamos assim. Eu acho que, diferente quando a gente falava em alguns tipos de doença especificamente, mas a dengue ela é cosmopolita. Uhum. Então ela não está relacionada simplesmente a uma população com menor poder aquisitivo, saneamento, restrições de saneamento básico. Isso vai acontecer e acontece hoje em dia em áreas nobres aqui dos Jardins. Para ter uma ideia, há 2 semanas eu estava no hospital e eu peguei um paciente e falei, olha, pelo que você está me falando, você está com dengue. Ele falou, imagina, eu moro no Jardim Europa. Daí eu fiz o teste rápido, veio positivo. Eu falei, meu amigo, deixa eu só te explicar uma coisa. O mosquito, ele tem asas e ele não respeita os limites. Ele não veio lá da Paraisópolis para cá. Ele veio da região do Morumbi, ele veio da região da Vila Leopoldina, nas casas da Vila Leopoldina, onde eram empoçadas águas, sejam nos jardins, sejam, por exemplo, nas piscinas que eram literalmente abandonadas. Então é uma doença realmente cosmopolita. Mas você tem razão quando você diz que alguns cuidados são importantes para que a gente não estoque lixo. O lixo é um preditor de empoçamento de águas. E com isso, a dificuldade dessa água drenar é um favorecedor para a multiplicação de mosquitos, inclusive o próprio mosquito da dengue. Então, é muito importante que as pessoas também entendam nesse contexto, dentro das suas limitações, mas que elas estejam sendo fundamentalmente orientadas. É muito interessante quando a gente vê, especialmente as comunidades, as favelas, elas têm um papel hoje, quando a gente tem a CUFA, por exemplo, ela tem um papel extremamente importante de levar essa educação, de levar esse experimento. Assim foi na Covid. Eu acho que a Covid ela trouxe uma magnitude muito grande para os gestores de entender de que forma eu posso promover a melhor assistência. A melhor assistência de uma forma mais rápida. Como entrar nessa favela não é só com o poder público, mas através das lideranças comunitárias, dentro das escolas que ali estão engajadas. E esse engajamento da população, ele é feito de uma forma que eu ainda vou dizer, melhor do que o lado de cá dos Jardins, daquelas pessoas que falam assim, ninguém vai entrar no meu apartamento, eu não tenho porquê, porque não tem nada, eu moro no 18º andar. Mosquito sobe por elevador, sobe por escada e chega lá. Então, você pode ter certeza que a gente tem hoje muito mais problema com a High Society do que propriamente com a comunidade. Mas é fundamental o engajamento de todos, né? Da gente entender que esse é um problema não meu, não da Carol, não do Evandro, enfim, é um problema nosso e que todos têm que sentar e falar, bom, e aí, o que é que nós vamos fazer para ajudar também
os nossos gestores públicos na solução de um grande problema. Eu vou abrir já um espaço para o Aros, mas rapidamente, doutor, quando o senhor fala que é um problema da High Society, é que muitas vezes pode ser que o criador esteja justamente ali ou que haja uma transmissão também naquele local, mas quando a gente fala em atendimento à saúde, são as pessoas das comunidades mais afastadas e pobres que mais sofrem, porque naturalmente elas não vão ter o mesmo acesso que essas pessoas que moram nos bairros dos Jardins, Jardim Europa, Jardim, etc., teriam, por exemplo, ao acessar hospitais particulares, a terem plano de saúde, etc. E aí, que desafio que fica para a autoridade, então, com essa população aqui que precisa de conscientização, mas que tem acesso muito fácil, diferentemente daquela que também precisa de conscientização, mas na hora que precisar, o acesso não seria tão fácil assim? Pois é, eu acho que a primeira grande questão do gestor público é entender como ele vai enfrentar um problema de saúde como esse. A primeira questão é que nós temos doenças concorrentes que vão acontecer de forma concomitante à própria dengue. Sejam as doenças respiratórias, e a gente tem o recrudescimento da Covid, felizmente, na maioria dos casos não tão grave, exatamente por causa da vacinação, mas nós temos esse paciente que também procura o serviço público, nós temos a dengue e as outras doenças. Nós temos o infarto, o acidentado, e nós temos que dar uma condição de que eu não acabe comprometendo o meu sistema de saúde, porque todos que estão ali precisam de atendimento. Alguns com mais agilidade do que o outro, e se você acaba deixando uma fila maior, seguramente alguém vai deixar de ter a melhor assistência. Então, por isso, especialmente nessas áreas onde nós temos um número de casos muito alto, então já se mapeou, por exemplo, no município de São Paulo, quais são as regiões do município de São Paulo, onde eu tenho maior incidência. Então, são lá, nesses locais em que tem que existir tendas. Essas tendas visam exatamente estarem nos pátios dos hospitais ou das unidades básicas de saúde, acolhendo com mais facilidade essas pessoas, dando as orientações. Por quê? Porque eu posso ter um paciente com uma forma mais leve, mas ele é um indivíduo que potencialmente pode evoluir de uma forma mais grave. Seja um idoso, seja uma mulher grávida, seja aquele que já teve um histórico de dengue pregressa, e alguns vêm e dizem, eu já tive dengue hemorrágica. Quer dizer que a dengue grave, que a terminologia é errada, sim, mas eles já vêm trazendo essa informação. Então é muito importante para esse gestor, para que ele possa não congestionar o seu serviço de saúde, criar estratégias para atendimento e acolhimento dessa população, porque se a gente está falando no sistema único e democrático de saúde, todos têm o mesmo direito. Essa é a premissa. E você poder acompanhar, orientar de forma digna, vai evitar com que esses indivíduos venham a evoluir com formas graves e serem banalizados no ponto de vista dos seus sintomas.